Olá, estamos novamente aqui estudando a Bíblia. E hoje vou falar a respeito de algumas crenças e filosofias que negam a existência de Deus. E como nós sabemos, todo ser humano crê em alguém ou em alguma coisa. Isso é claro. E a primeira que a gente lembra, assim, a primeira filosofia, a primeira crença que a gente lembra quando fala desse assunto é do ateísmo. O que é o ateísmo? Ele nega totalmente a existência de Deus, mas até o ateu que nega totalmente a existência de Deus, ele tem a sua própria teologia. Ou seja, ele estabelece outro Deus para si. Como assim? Ele crê em si mesmo. Ele acha que tudo que ele fizer na vida, que tudo que ele conquistar, que tudo que ele conseguir, é pelo seu próprio braço, pela sua própria força. Então ele faz dele mesmo um Deus. Então ele nega a existência de um Deus todo-poderoso, ele nega a existência de um ser superior, mas ele também tem, uma crença, vamos dizer, que nele mesmo. Então o ateísmo, na realidade, ele é uma coisa muito triste, porque ele rouba dos ateus a esperança das coisas espirituais, porque nós vivemos pela fé. Nós cremos em Deus, vivemos pela fé, sabemos que temos problema aqui, mas temos esperança de uma vida melhor na eternidade. E uma pessoa que não crê em Deus não tem essa esperança. Então o ateísmo rouba essa esperança, que traz coragem, que traz fé, Por quê? Porque é a esperança na vida eterna. Então o ateísmo rouba isso das pessoas que não creem em Deus. E além então do ateísmo, além dos ateus, existem muitas heresias que negam o verdadeiro Deus. Algumas não negam a existência, mas não acreditam que Ele é o Todo-Poderoso. Então sempre tem uma diferença ou outra. Mas ainda quero então te falar aqui a respeito, por exemplo, do agnosticismo. O que é o agnosticismo? Ele não nega a existência de Deus, mas diz ser impossível conhecê-lo. Veja só, nós sabemos que conhecer a Deus totalmente, nós ainda não conhecemos. Um dia iremos conhecer face a face, como também seremos conhecidos como a palavra do Senhor nos diz. Mas a gente sabe da existência de Deus, a gente conhece a Deus porque Ele se revela a nós com várias coisas, em várias situações. E nós sabemos que Ele existe, pela fé. E o agnosticismo, ele diz que existe um Deus, mas que é impossível conhecê-lo. Mas não é impossível conhecê-lo. Porque nós o conhecemos porque Ele nos demonstra, através da sua palavra, o seu caráter, a sua personalidade, o seu amor, a sua bondade. Então tudo, que Deus revela para nós, nos revela a sua existência como fato. Deus realmente existe. Temos também o materialismo. O materialismo, esse sim, nega a existência do espírito ou de seres espirituais. O materialismo, para quem tem essa crença, essa filosofia de vida, para eles não existe vida após morte. Então, não tem distinção, vamos dizer assim, entre mente e matéria. Então, eles não creem em vida depois da morte, e é só a matéria, é só o que importa, é o que pode ser visto, concreto, E nós sabemos que não é assim, porque a palavra do Senhor nos garante a existência de uma vida depois desta vida, ou com Jesus, para aquele que nesta vida aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, ou para aquele que rejeitar, uma morte eterna no inferno. Então nós sabemos que existe porque a palavra do Senhor nos fala isso. Mas os materialistas então não creem nisso. Também tem o panteísmo. O
que é o panteísmo? A religião hindu, né, é um exemplo claro disso, porque diz que Deus é a natureza. Para eles tudo é Deus. Então a natureza é Deus, os animais são deuses, então tudo é Deus. Mas não é assim, nós sabemos que existe um Deus, o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, e que Ele criou todas as coisas. E as coisas criadas por Deus não são deuses. Existe um Deus que criou todas as coisas. Então o panteísmo também é uma das heresias, né, das crenças erradas que nega, né, ou muitas vezes crê de uma maneira diferente em Deus. E o politeísmo, esse já é mais conhecido porque ele é a base da idolatria, né, que diz que o universo é governado por muitos deuses. Então, todos os deuses, por exemplo, da história grego antiga, da história da Grécia antiga, da história da Roma antiga, e várias religiões, né, várias coisas nos mostram isso através da idolatria. Então, deuses criados pelos homens, de madeira, de escultura, seja lá do que for, que não são deuses, mas que as pessoas creem como se elas tivessem poderes como deuses. Isso então, né, é a base da idolatria, o politeísmo. Então, te passei assim rapidamente, né, um conceito bem curto e bem objetivo para você entender. Não fiquei aqui fazendo explanação de cada um, mas te passei assim um conceito direto para que você tenha noção do que é cada um. E nos próximos vídeos então vou estar falando de outros, né, outras crenças erradas, heresias, né, que negam a existência de Deus, que negam seu poder, que negam a sua eternidade. Então nós podemos entender que existem muitas dessas crenças, dessas filosofias de vida hoje em dia. E te agradeço então por você ficar conosco até o final desse vídeo, mas antes então eu ainda quero ler, desculpe, eu esqueci de fazer a leitura, quero ler com você Romanos 11:33, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então nós sabemos que existe um Deus todo-poderoso, que é rico em conhecimento, em sabedoria, que sabe todas as coisas, que criou todas as coisas, que é eterno, e por isso então nós cremos nele. Então agora sim, muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.